Shalom Ubrajá para todos y para todas, más una semana de nuestro encuentro en estas horas 19:30. Comenzamos el 35, Bezat Hashem, esperemos. Sí, ¿está escuchando bien, Noemi? Muito bem. Baruch Hashem, que bom. Muito obrigada. Baruch Hashem, ben de verla. Ok. En estas horas donde trazemos y colocamos acima de la mesa asuntos semanais importantes que tienen que ver con el día a día y con las lições da Torá, ¿no? Al final das contas, falamos ya en las últimas aulas que la palabra Torá viene de Lashon Horaá, un libro de instrucción, de vida, de convivencia, de soluciones, cómo pensa Hashem y cómo debemos pensar nós, porque si a gente pensa como pensa Hashem, a vida nossa se volta prazerosa, com menos inconvenientes. Es una realización en la vida aquella pessoa que está formatado com as linhas, os triângulos, ou as linhas, as 4 linhas de nossa Torá, que nos traz uma referência viva de como devemos pensar em todos os assuntos, em todos os temas, em todos os momentos, e para isso Hashem nos dio esta Torá que nos acompaña 3.500 años por un camino de luz, de tranquilidade, de paz e felicidade. Bezat Hashem, como fazemos semanalmente, esta aula é para refuá Shelema. Dice que a Torá cura, então Bezat Hashem, que a Torá cure a todos que estão precisando. Bezat Hashem desta refuá Shelema, em especial para Rabbi Meir ben Rachel y Shlomo ben Elisa, Bezat Hashem, Netanel ben David y Kol Jolei Amechá Israel, que Boreolam mande refuá Shelema, amén, Ken y Ratzon. Bezat Hashem. Estamos con un tema hoy bem diferente, que acabamos de leer la Torá en esta última semana, y ahí fican los pensamientos, las costuras de este tema, y a gente aproveita para poder desenvolverlo en estas últimas horas, digamos, porque al final das contas esta semana se divide en 2 partes, mitad de parte da semana es parte do Shabbat, y a próxima parte já vem com o próximo Shabbat, que vamos a ler a nova porção. Mas o tema é águas que ficaram com ciúmes. E isso você se vai perguntar: que tema? Acaso as águas podem ficar com ciúmes? As águas se tornam, a Torá falou sobre águas doces e águas amargas. E a Torá diz nesta semana que Ubau Amayim Amarerim a ele, e chegaram estas águas que são águas que testam a pessoa em sua fidelidade. Então nós vamos falar esta semana sobre fidelidade, um tema que tem que ver com a vida do matrimônio, a vida que tem que ver com a família e como devemos nós enxergar para poder ultrapassar as barreiras de hoje, que hoje vivemos em redes sociais, em comunicações diretas, indiretas, Telegram, X, e aí vai pela frente Instagram, o que você quiser, Facebook, a gente se comunica para falar coisas boas, e tudo isso pode chegar a gerar, digamos, antes não tínhamos tantas ferramentas para a pessoa
ter uma conexão, uma comunicação com alguma pessoa que se torna uma pessoa extraña fora do matrimônio. E a pergunta é como a Torá está preparada para poder trazer solução e como Hashem se importou pela vida da mulher, não é? Aqui não é como alguns interpretam, que aqui a Torá está buscando a fidelidade da mulher. Não, aqui a Torá vai em busca da proteção da mulher. E vamos ver como funciona. Há um versículo que abre este tema, que diz assim: Ve'ishet kodashav lo ihyeh. A pessoa deveria, ele, em sua vida, tirar os dízimos, não é? Como é de costume. Hoje estão... eu tenho que corta cabelo para mim, ele vem toda uma vez por mês, me diz: olha, eu tiro os dízimos para a congregação dele, não é? Outra religião. E ele que é uma pessoa que trabalha, ok? E me diz: desde que eu tirei o dízimo, nunca me faltou nada, Rabino. Assim me falou o cabeleireiro, que ele faz o... E eu dou ofertas. Bom, ok. Isso só para te mostrar que já os outros povos já sabem que a pessoa tem que compartilhar e dividir o que ele tem para que ele possa ter berajá em aquilo que ele tem. A pessoa que não tem entradas, mas não tem saídas, então é como se ele está fazendo um garrafamento, ele não está deixando entrar para poder depois sair. Então a pessoa tem que deixar sair sua tzedakah para que Hashem mande para ele as coisas que ele merece. Então aqui aprendemos que todo o que a pessoa dá para o Cohen era o representante, era responsável por ensinar a Torá, por fazer os sacrifícios, não é? Como leímos no Sefer Levítico, todo o que o Cohen tem que fazer, como estávamos lendo esta última semana, as atribuições que Hashem le dio a los levitas. Os levitas não iam para o exército porque eles eram representantes espirituales do povo de Israel e eles não foram. Estos 22,000 levitas, eles não foram para o Egito, eles não participaram da escravidão. Por quê? Porque estavam no mundo da Torá, estavam blindados. E estes levitas tinham responsabilidades. A responsabilidade é Avodat HaKodesh Bakatef Isau. Eles deveriam levar e movimentar os utensílios que faziam parte do templo móvel. E aí a Torá te diz, não é que os levitas carregavam a Torá carregava os levitas. E aí dividiu os 4 representantes de los levitas, a uno le dio para levar uma quantidade de mesas, de madeiras, todo lo que era correspondente ao templo móvel. E assim foi dividindo até que chegou até o final e falou, este não vai carregar nada. E a pergunta é, por que Hashem não dividiu? Diz que Hashem sabe quanto a pessoa pode suportar. Então, Hashem não pode dar um peso maior, ou um problema maior, que você não possa superá-lo. Então, antes de que Hashem te mande o problema, te manda uma injeção de proteção para que você possa superar o problema. Isso é que Hashem está sempre olhando para cada do povo de Israel. Você disse, não, mas o primeiro que estava de los levitas, ele está levando uma quantidade muito maior que o segundo e que o terceiro. Hashem sabe a carga que cada pode suportar em seus ombros, ok? E a partir de lá, a gente volta para os Kohanim.
e deveriam tirar os décimos, e os décimos, até que de repente se levantou uma pessoa de Israel e falou, que falou o pessoal de Israel? Falou, não, eu não tenho por que sustentar al Cohen, que o Cohen quer, vai trabalhar. Aí vem a Torá e te diz, é um grande problema. Quando você não quer ter contato com o Cohen, um dia você vai precisar do Cohen, mas não vai ser da melhor maneira, vai ser de uma maneira não bonita. E assim vou trazer um exemplo que aconteceu, um exemplo real em Tel Aviv. Tinha um casalzinho que depois de 2, 3 anos de matrimônio começaram a ter rivalidades ou desgaste do matrimônio, e de repente um amigo lhe falou, meu amigo, se você não está bem no matrimônio, vai ver um rabino. Falou, o que tem que ver os rabinos com o matrimônio? Falou, olha, eu sei que os rabinos ajudam, há alguns que são profissionais, terapeutas, vai lá, vai falar com eles. Ok, como já não encontrava mais solução dentro de sua vida, este jovem casal foram a conversar com o rabino, e o rabino escutou uma parte, escutou outra parte. Como se sabe, quando há uma disputa de duas partes, as duas partes sempre têm razão, porque cada um tem sua razão. Então o rabino lhe deu a razão a um, lhe deu a razão do outro, mas tem um problema, a convivência não serve. Até o rabino falou, olha, não me vou meter no problema de vocês, mas eu vou pedir para teu marido, pelo menos, começar a colocar o tefilim uma vez por dia, que coloca o tefilim. Aí vamos ver, tentar 2, 3 meses, a ver se o matrimônio de vocês... E aí pergunta o homem, e que tem que ver o tefilim com minha mulher? Não tem nada a ver. Falou, olha, meu amigo, você não veio a pedir um conselho? Coloca tefilim e vamos ver como 2, 3 meses teu matrimônio. Aí foi para sua casa, não estava convencido, colocou o tefilim primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. De repente começou a sentir um respeito. A mulher começou a olhar a seu marido com outros olhos. Falou, ele tem obrigações, ele tem responsabilidade. Antes a mulher olhava a seu marido como se um Zé ninguém, não é? E de repente ele que rezava 2 minutos, 3 minutos, começou a se dar conta que esse tefilim era o momento mais agradável do dia. E aí começou a acrescentar um pouco na reza. Depois de 2, 3 meses voltaram para o rabinato, e o rabino lhe perguntou, e como está? E aí a mulher falou assim, agora me dou conta que importante são as ferramentas judaicas que ajudam para que ele tenha outro tipo de personalidade. Porque agora ele sabe que ele tem uma conexão com Hashem. Antes não tinha conexão com ninguém, nem com sua mulher. Isto é o que a Torá diz, Veish et kodashav lo ihyeh, que quer dizer, a pessoa, quando ele começa a se dar conta que todo o que é kedushá, todo o que é santidade, e todo o que ele investe em espiritualidade, lo ié, para ele vai ficar, não vai ficar para o Cohen. Ele não está doando para o Cohen, ele está doando para ele mesmo. Nós vivemos uma época muito mais difícil que a época de nossos antepassados. Como já acabamos de falar, o mundo se tornou mais liberal, o mundo ficou com menos moralidade, a ética está esfumando, e hoje
já nós constatamos, pela maneira que as pessoas vivem, como realmente está corroendo o que é chamado a família e como isso está trazendo esses ciúmes entre homem e mulher, entre família, entre como está mudando a interpretação da vida conjugal entre marido e mulher. Então, tem solamente aqueles que moram aqui. Nós estamos em Copacabana, tem muita gente de muitos lados do mundo que nos escuta. Aqui em Copacabana tem uma última estadística que diz que Copacabana se tornou um lugar onde tem mais mulheres solteiras morando de maneira solitária, que quer dizer, já não tem mais família, as mulheres moram sozinhos e os homens também estão buscando casas pequenas porque comem fora da casa e já não tem mais. Isto é uma tendência que está tendo dentro da vida moderna, que quer dizer casas mais pequenas, ruas mais amplas, que quer dizer as pessoas já não querem ter mais responsabilidade. Por que não querem? Porque já tiveram experiências e desilusões, e aí está a palavra, que neste mundo moderno já não tem mais palavra, fidelidade, respeito, temor. Então, a pergunta é, mas a Torá, como sabia isso a Torá 4.000 anos atrás, que o homem um dia ia deixar de se responsabilizar por montar uma... Como sabia a Torá e como sabia que existem estas águas que ficaram com ciúmes e de repente estas águas se tornam amargas e amarguram a vida de um casal, tanto do lado da mulher, tanto do lado do marido. Então, quero dizer, olha como a Torá está na frente. Para aqueles que dizem que a Torá é passada, a Torá está te dizendo, olha, vai acontecer um dia na vida moderna que as pessoas vão ser ciumentas, porque ninguém mais se respeita, e devemos nos cuidar muito, como diz a Torá. Uma pessoa que vê uma mulher que se tornou sotá, que agora vamos falar que é sotá, que se desviou do caminho do bem, ok? Yazir et asmo min hayain, porque ele se cuide ao extremo, ao outro extremo, mesmo que a Torá fala sempre da pessoa pegar o caminho do meio, que a pessoa não seja extremista, nem muito despifirrador, que ele não abra sua mão e que não seja muito controlado, que seja uma pessoa no meio. Aqui a Torá diz, quando você vê uma sociedade, que a sociedade perdeu os valores e perdeu a consciência, você tem que ir para outro lado. Você tem que viajar para outro lugar, porque esse lugar onde você está, no meio do convívio, onde você está, não é sadio a convivência. Então você tem que aprender e se refugiar dentro de aquilo que você acha que te vai fazer bem. Mas a Torá fala que Nazir, o Nazareu não é, que é um Nazir, uma pessoa que está exagerando. Sim, mas tem um problema. A sociedade, por outro lado, se está corrompendo de maneira. Então, uma pessoa que viu uma situação e viu que caiu a casa do amigo, do vizinho, então que agora ele tome providências para poder ele ter uma vida de tranquilidade. Então a Torá diz assim, ish, este é um pasuk da Torá, ish que tiste isto, o ma'al avo ma'al. Diz quando acontece que falamos que todo isso era para proteger
a mulher. Toda a mitzvah de Sotá é que Hashem quer salvar a mulher de um marido ciumento. Sabem quem é um marido ciumento? Existem maridos que são ciumentos. Como funciona um marido ciumento? Quando a mulher vai para a padaria, pergunta a onde você foi. Quando a mulher vai para o supermercado, para onde você estava, com quem estava falando. Então, isso, a Torá quer dar tranquilidade para a mulher poder estar em paz dentro de sua casa. Mas agora o que acontece? O homem está com suspeitas. E para isso, a Torá precisa colocar shalom, colocar paz dentro dessa casa, e buscou um elemento na Torá para poder tirar a dúvida, e não que a mulher fique toda a vida colada a um sentimento de uma pessoa ciumenta. Mas, aí diz a Torá ish. ¿Por que repetiu ish? Pode haver ish que diz isto, dice ish. Primeiro, a suspeita que você ocasionou para teu marido é e por outro lado, você está também tirando a suspeita de Hashem, de Deus. Por até agora, Hashem colocou e depositou acima deste casal, tanto do homem e da mulher, colocou a confiança. E de repente, de uma hora para outra, teve mudanças comportamentais dentro do matrimônio, as maneiras de convívio, de desgaste entre marido e mulher, as horas de chegada, e de repente o homem começa a ter essa fraqueza, não é? Na qual ele começa a ter uma suspeita com sua mulher, e a Torá agora tem que correr para poder salvar uma mulher que está caindo na suspeita do marido e precisa ser libertada, porque senão não terá mais Shalom Bait. E ao não ter mais Shalom Bait, não ter mais a paz matrimonial, aí nós caímos em uma situação de desespero que Hashem, de alguma maneira, quer salvar para poder curar e sarar essa família. Então, como era? Era um procedimento na qual, quando a mulher já, o Talmud traz isso, quando a mulher já, ela acende as luzes da suspeita, já é um problema. Quer dizer, o problema é quando, não quando acontecem as coisas, o problema é quando não tem. Há um versículo muito famoso que diz que a pessoa tem que ter uma limpeza, ele tem que ser limpo diante dos olhos de Hashem e diante dos olhos humanos. Quer dizer, quando ele já está sendo levantada uma suspeita, isso já está errado. A Torá lo chama como algo errado. Aí diz a Torá, o mal abo mal. Ele, um homem, neste caso, está sentindo que está sendo enganado. E quando ele sente que está enganado, ele começa a colocar em sua cabeça ideias que não são positivas e podem chegar. E aí a Torá diz que o marido lhe faz uma advertência, e isto é muito importante, falar com ela, dizendo para ele, olha, não gostaria que fales com fulano, nesse lugar, nesse momento, você entendeu? Já marca, já lhe está dizendo. E aqui não temos testemunhas, porque se tem testemunhas, já é fato consumado. Aqui vê et embá. Aqui não temos nós. É uma suspeita. E essa suspeita está levando a um estresse, a uma situação muito complexa de tranquilidade de família. Mas
antes de que vocês perguntarem, já estou respondendo. O que quer dizer? Que esse teste só funcionava quando o homem era totalmente limpo e adequado. Se o homem não tinha a ficha limpa, todo este teste não funcionava. Que quer dizer, às vezes a pessoa diz, não, olha, mas ele faz o que ele quer e eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer, dice a Torá. No, es una prueba de fuego. Esta prueba de fuego tem que ver que se chamava a mulher ao lugar mais sagrado, que era o templo, e aí se deveria fazer primeiro um corban. Aqui a Torá traz uma novidade. Só gerar suspeita já é um pecado. Por quê? Porque tinha que trazer o corban da suspeita. Então aqui a gente está começando a entender como deveria funcionar, como funciona uma entidade, uma família, para que as coisas andem de maneira certa, que não traga depois movimentos em uma escala de um potencial maior, que leve a algo para uma situação muito pior. A Torá diz que esta mulher sotá, porque ela chama sotá, a palavra sotá é que ela se desviou do caminho da natureza. A natureza é que a pessoa, quando toma uma decisão em sua vida de conformar uma família, ele tem que ser fiel. O homem para sua esposa e sua esposa para... Agora, o que acontece? Lo aleino, se começa a ter sospeitas de infidelidade. Isso é um grande problema de toda esta geração que vive dentro de uma situação complexa. Por quê? Porque hoje mais que nunca se perderam e se perdem. Cada dia que passa é mais complicado. Existe o que é hoje uma abertura por lado negativo e não por lado positivo de poder preservar a família. Sobre isto, teve um caso com o rei David. O rei David Amelech tinha filho chamado Amnon e uma hermanastra chamada Tamar. Este Amnon, ele ia ser sucessor do reinado também de David, era uma pessoa muito importante. Um dia Amnon pede para sua família que ele está muito adoecido e ele precisa ficar em casa, mas ele precisa da ajuda desta Tamar, para que venha ajudá-lo para ele. Falou, mas aqui tem um problema, você não pode ficar, mas se ela não ficar, eu posso adoecer mais. Aí aconteceu o que aconteceu, e a partir de lá, esse caso, depois ele foi morto, depois de um tempinho, depois de uns anos, por essa traição, que não aceitaram dentro da família de David, e aí se colocou a lei de Ehud, que é a lei de Ehud, que um homem e uma mulher não podem conviver ou estar juntos em um mesmo quarto, em uma mesma casa, em uma mesma situação,
Mesmo tem alguns que não aceitam no próprio elevador e vêm para frente, ok? Tem um ditado muito famoso no Talmud que diz: En apotrofos la arayot. Não existe fiador, segurança para a parte arayot. ¿Qué es arayot? Para la parte de convivência. Quer dizer, um homem não tem nenhum tipo de segurança quando ele está do lado de uma mulher. Se fala sobre um rabino muito famoso, Rabbi Amram Hassid. Era Hassid. ¿Qué es Hassid? Hassid es que era muito famoso por sua religiosidade, fazia mais, que é Hassid, que fazia mais de lo que Hashem le pede, e as mitzvot que Hashem le pede, ele não sente o rigor da mitzvah, porque ele quer fazer mais do que Deus pede para ele. Ok, isso é Hassid. Uma vez se conta sobre este Rabbi Amram Hassid, está no Talmud, que duas moças foram sequestradas e se fizeram pidyon shebuim. Se resgataram estas duas jovens e foram levadas para a cidade. Chegaram à cidade e falaram: onde vamos guardar estas duas moças solteiras? Pensaram e pensaram, falou: vamos a guardá-las na casa de Rabbi Amram Hassid. Ele é uma pessoa muito rigorosa, muito religiosa. Ele tem uma casa na parte térrea, ele tem sua casa, e na parte de cima tem mais um andar. E aí no primeiro andar vamos a colocar a essas moças. E aí pediu, tinha uma escada de ferro que comunicava o primeiro andar com o segundo andar, que era impossível removê-la. Precisavam de 8 pessoas para tirar essa escada tão pesada, porque falaram arayot, ok? Ele falou: devemos fazer sempre uma barreira para que a pessoa falou: eu sou Hassid, mas aqui temos que... No meio da noite, uma das moças, que eram muito belas, parece que arregaçou suas mangas, saiu luz, e o Yetzer Hara pegou a Rabbi Amram Hassid, e uma escada de ferro que precisava de 8 homens, ele, com suas mãos, ele empurrou e conseguiu colocar para conectar o térreo com o primeiro andar. Começou a subir 1 ou 2 andares e gritou: fogo, fogo, está se acendendo fogo. Aí os alunos escutaram, viram, falaram: que fogo? Falou: o fogo do Yetzer Hara. Quer dizer que aqui aprendemos coisas interessantes, que a pessoa, o humano, ele tem que saber até onde a perna dele pode avançar. Porque sobre esto está escrito en el Talmud, en apóstrofos la arayot. No tem en este mundo segurança e tranquilidade para este tipo de situações. Quer dizer, por isso devemos respeitar aquilo que nossos sábios colocaram sobre o relacionamento. A Torá nos traz, por exemplo, que devemos prestar atenção, mesmo dentro da família, um tio com uma sobrinha, o genro com sua sogra, a nora com seu sogro. Você diz: mas é família, é família. A Torá te diz: cuidado com fogo, não se pode brincar, porque o fogo pode queimar. E agora trazem a esta mulher que nós estamos falando, e ela traz um corban. Esse corban era de uma comida chamada seorá.
era de cebada. Y pregunta, ¿por qué un corbán de cebada? No es comida. Dice, él fez algo que no fue humano. Es solamente hacer y despertar ciúmes. Ya él apagó la luz del mundo. Y normalmente los corbanot que eran de farinha levaban shemen, levaban luz, como la menorá. Y le tiraron el shemen porque él apagó también a luz del mundo de la olla, como la Torá está buscando eso antes de que las aguas ficaren con ciúmes. Antes que él beba, le decían a él, Olha, trae su corbán. Y ahí llegaba un momento, el Cohen le decía, Olha, si usted realmente debe algún momento de deslice, usted no precisa tomar las aguas, no tem problema, nós te levamos al Bedín y cada uno sigue su vida. Mas si él insiste y dice, no, yo soy una persona pura, y a Torá vem a proteger a mulher, y ella dice, olha, yo tengo un marido rebelde, todo ahí continuaba toda esa situación, hasta que en algún momento ella va a tener que beber estas aguas de ciúmes, que yo digo en la época moderna de hoy, estas aguas se llamaban, le daban, me preguntaron los jóvenes no domingo, cuando di agua, esta agua, quería hacerlo más divertido, le falei, ¿qué agua, rabino, qué agua? Falei, le daban de beber whey protein. Oye, whey protein es una proteína de soro de leite para dar fuerza. Le daban de tomar whey protein, y el whey protein iba a ver si ella era una mujer fiel o ella dejaba de ser una mujer fiel. Hashem, primero, siempre da fuerzas para a pessoa seguir para frente. Hashem no te puede mandar un problema mayor que tu fuerza. Pero dicen nuestros sabios, si el problema você trouxe ele para dentro, aí Hashem já não te pode ajudar, não te dá tanta proteção, porque eu te posso trazer um problema e Hashem te dá força para superar o problema, mas se você vai buscar o problema, já é muito difícil que Hashem te mande a solução. E aí a Torá diz, Velakaja Cohen Maim, e pegou o Cohen estas aguas, Hamayim, Hamarerim, a ele, estas aguas que se tornaron aguas amargas, aguas de ciúmes. Yo lo llamé este año por whey protein, estas aguas que, y ahí le mostraban estas aguas y colocaban a la mujer diante del Cohen y diante del templo y le decían, Beat Kisatit, y você agora teve uma desatenção. Escuta, antes de tomar, e você já vê que está todo pronto, Hashem quer te salvar. Se você fez algo indevido, você fala e a gente encerra o tema. Ela disse, não, eu sou uma mulher inocente. Então, se é inocente, escutem a grandeza de Hashem. Se colocava um pergaminho com as letras Yod, Ke, Vav, Ke. Y se apagaban esas letras Yod, Ke, Vav, Ke, y se la daban de beber estas aguas a esta mujer. Y dice el Talmud, Hashem permitió apagar su nombre para poder salvar un matrimonio. Porque quien está haciendo a prueba do fogo aquí es Hashem. Porque Hashem diz que a mulher é pura, já o homem não pode ter mais ele, como se diz, coser atrás da orelha dele, e ele está se coçando. Aqui Hashem está testemunhando que a mulher é uma mulher
pura, uma mulher que não tem nenhum tipo de problema. E aí acontecia, se a mulher realmente era inocente, era pura, Hashem la premiava, le dava um presente, e se tinha problemas de gravidez, engravidava, se tinha filhos que eram baixos y no eran esbeltos, eran gordos, Hashem le daba filhos bonitos, loiros, de olhos claros, todo eso en recompensa. Ok, eu te passo aí meu WhatsApp depois. Te dou a recompensa, já que você passou a prova de fogo. E que acontecia se a mulher realmente deslizou e não fez a vontade de Hashem? Então diz lo alenu velo alechem, que estas águas que ela fazia implodir. Uma vez tinha, o Talmud traz, que eram duas irmãs gêmeas, e uma das gêmeas, uma delas fez uma coisa errada e falou: olha, você vai lá por mim e você vai beber as águas, você não fez nada errado. Bom, ela foi lá, bebeu as águas, saiu do templo, toda feliz. E ele falou: e como te foi? Foi lá, saiu maravilhoso. La abraçou, disse solamente o aliento da boca, o ar da boca contagiou a sua irmã e no momento foi lo que dice a Torá, uma explosão. Pero todo esto, voltamos, era para poder manter a pureza dentro do matrimônio, para que a pessoa possa ter tranquilidade e segurança. Bom, Ricardo, depois eu te escrevo aí o meu telefone, tá bom? Dessa maneira, Hashem trazer, quando entram as palavras divinas dentro de Hashem, elas curam. Por isso, se esta mulher realmente era uma pessoa inocente, nesse momento ela era salva totalmente e era premiada com um prêmio. E isso para quê? Para tirar a desconfiança entre marido e mulher. Hashem quer que nessa casa tenha Shalom Bayit. Diz Hashem: apaga meu nome, mas não apaga a casa de estes dois que estão convivendo, para poder salvar a casa. Se conta uma história do famoso Hillel. Lembram Hillel Azaken? Bueno, Hillel Azaken, ele dava uma aula todo Erev Shabbat para as mulheres. E se vê que uma das mulheres chegava primeiro e saía mais tarde. O marido ficou com muita raiva que a mulher ia para o shiur de Hillel. Ele falou assim, quando voltou de sua casa, ele falou: olha, me faz favor, quando você vai falar com o Rabino Hillel, você vai cuspir a cara dele. Falou: mas como você está pedindo uma coisa? Bom, chegou, foi para Hillel esta mulher e falou: olha, desculpa, tenho um marido um pouco transtornado, mas ele me pediu e falou: se eu não fazer isso, eu não poderia voltar para casa. E falou: que pediu teu marido? Que cuspa em você. Falou: não tem problema. Aí pensou, falou: olha, você me vai fazer um favor. Eu tenho um problema no olho direito. E eu preciso, você é sabido que a saliva cura uma doença dos olhos. É como antes não tinha colírios, usavam a saliva. Então falou: você me cuspe 7 vezes e volte para tua casa. E no caminho, Eliyahu Hanavi
o profeta lhe falou, Hillel, você acabou de apagar o incêndio que tinha dentro desta casa. Olha, o cabot del rabino Hillel foi deixado de lado para salvar mais um matrimônio. O que aprendemos nós? Aqui a importância, outra vez, para poder salvar uma discussão que tem dentro de casa entre marido e mulher. Senhores, queria dizer para vocês, em los tempos modernos que nós estamos vivenciando, em épocas onde a fidelidade ela é quase escassa, fora de casa judaica, estou falando, a lei não. Então a pessoa, ele tem muitas vezes desespero, mas a Torá te diz, por que você não vive uma vida verdadeira, uma vida com sentido, uma vida com inspiração? Se trazia justamente dentro desse pozinho, que era um keliheres, se colocava água, que é parte, digamos, del Shamaim, com a terra. Se juntava tudo isso e se trazia a essência dos céus. Hashem desce aqui na terra para poder fazer shalom, para poder trazer tranquilidade entre o marido e a mulher. Que importante é, sobre isto está escrito, Ose Shalom Bimromav, Hu Berahamav, Yase Shalom Aleinu Akolamo Israel Bimro Amém. Hashem consegue fazer paz entre coisas que são totalmente contrárias, são antagônicas, como dice Ose Shalom Bimromav, que é Shamaim, que é os céus, Esh Bemaim. Isso é a palavra Shamaim. Hashem juntou o fogo, Hashem juntou as águas. E como convivem? Se são totalmente diferentes, dizem nossos sábios. Assim como Hashem juntou Esh e Maim, o homem é fogo e a mulher é água, porque o homem é mais fogoso e a mulher é muito mais, assim diz a Kabbalah, é muito mais tranquila, é mais serena, é mais sábia. O homem é muito impulsivo e precisa uma pessoa impulsiva de uma pessoa serena. Esto es Umaim. Dizem, mas isso foi feito a paz nas alturas, nos céus. Mas como eu posso conviver com minha mulher aqui na terra se eu falo A e ela fala Z? Se eu falo B e ela fala contrário, como você pode conviver? Dizem, temos uma solução neste mundo. Você traz os céus para a terra. Você traz o divino para este mundo terrenal. Você não tem que conviver em um mundo totalmente terrenal e físico, porque senão você vai explodir. Você precisa de trazer o Shamaim para o Aretz. Por isso está escrito, está Shamaim vet Aretz. Primeiro veja o que é celeste e depois veja o que é terreno. E isso te vai ajudar a você ultrapassar as dificuldades deste mundo. Ciúmes é parte da vida. Tem ciúmes negativos e ciúmes positivos. Os negativos
são os ciúmes que fazem mal. Que a pessoa, três coisas tiram o homem deste mundo, Kinat, Avá. Quando a pessoa tem desejo, tem ciúme, isso não faz bem. Quando a pessoa faz concorrência, quando a pessoa começa a levantar suspeitas, a Torá diz, não é isso que deve fazer parte da nossa vida. A pessoa tem que ter em sua vida shalom. Que é shalom? Tranquilidade. Por exemplo, a verajá está escrito em nossa Torá 25 veces la palabra shalom en los 5 libros. ¿Por qué shalom? Tanto shalom. Pues está escrito Kote Barejú et Bene Israel. Así, con estas 25 palabras, cuando termina Birkat Kohanim, que falando de los Kohanim, que falamos que é importante a pessoa respeitar a espiritualidade e a tranquilidade dentro de casa. Uma pessoa achando que ele vai encontrar algo melhor fora de casa, ele se vai dar conta que, infelizmente, ele teve uma ilusão, uma enganação, e ele vai voltar para a sua própria casa. A pessoa pode, assim está escrito, não é? O povo de Israel esteve 40 anos rodando para chegar ao mesmo lugar. Se eles teriam entendido que a Torá e a vida conjugal, e o matrimônio, e a família, e os netos, e os bisnetos, isso é a melhor vida. Você entendeu? A pessoa não tem tudo isso. O dia a dia a gente tem dificuldades para poder sobreviver à pressão, aos problemas, de todo que é a vida. A vida é muito complexa, mas Hashem sempre te vai dar força para você sair da situação que você está. Senhores, aqui a Torá diz que nós podemos Venikah haish me'avonas de, você pode limpar tu cenário de vida, você pode limpar tua cabeça e viver uma vida controlada, uma vida de prazer, uma vida de momentos felizes. Então, Bezrat Hashem, espero que Borei Olam nos acompanhe. Eu sei que não existe uma fórmula única para poder sobreviver aos momentos da vida, mas que a pessoa está sempre ligada às coisas boas da vida. Seguramente, Borei Olam lo imnatov la olechim betamim, Hashem seguramente não vai fazer cair as pessoas que seus olhos estão ligados à divindade. Bezat Hashem, espero que nós sempre possamos brindar, que a gente possa sempre ter momentos de prazer dentro de nossas vidas, e para isso precisamos olhar para nossas bases e nossos fundamentos. Você diz, mas 3.500 anos, não mudou nada, não mudou nada. O homem nasce, desenvolve, faz o bar mitzvah, tem que buscar sua família e tem que saber o que faz bem e o que faz mal. Bezrat Hashem, que nós nos deparemos sempre na vida com momentos felizes e alegres. Amém, Ken Ratzon. Ok? Então vou dar um grande abraço para todos vocês, pela companhia agradável que vocês me acompanharam. Mais uma aula. Espero que a gente aprendeu bastante e que possamos ter dentro da nossa vida solamente coisas lindas. Amém, Ken Ratzon. Ok? Um grande abraço e até a próxima para todos. Obrigado, Shalom Ubracha.